Boa tarde, Hernando Linhares, boa tarde, o Marcos Mesquita e o Ferreirinha na técnica ali. Olha, Hernando, deixa eu lhe explicar uma coisa. O Zé Vital é o vereador que, é o primeiro mandato, foi candidato pelo PT. Quem abonou até minha ficha foi Edilson Aragão na época. Fui eleito com 2.176 votos. E naquela época, quando o negócio começou a pegar, aquele mensalão que apareceu, aí, meu amigo, eu tinha no PT uma imagem forte de um partido, né? Que fosse realmente o partido que veio para ajeitar o Brasil. E naquela época que aconteceu aquele escândalo, aí, amigo, velho, rapaz, não dá para mim não. Eu pulei fora. No entanto, quando saí, fui convidado pelo Dr. Leônidas Cristino a ingressar no PSB. E no PSB, né? Isso em pleno mandato, né? Não. Você estava... Eu saí, né? Quando foi para o outro mandato, Então, os primeiros 4 anos você ficou no PT? No PT. Os primeiros 4 anos? Depois de 2 anos e pouco, eu entrei no PSB, né? Então o Leônidas me convidou e pediu, e na época eu me dava muito bem com o então prefeito Leônidas, aceitei o convite. E até na época o Zezão até brincou comigo e disse que eu tinha assinado minha sentença de morte. Mas rapaz, Zé Vital, como é que tu vai pro PSB, macho? Ali é o trem, homem. Ali só tem homem acima de 3.000 votos. Eu digo, Zezão, meu irmão, eu já entrei, vamos fazer o trabalho durante esses 2 anos e vamos ver no que dá. Eu acho que na eleição é que a gente sabe quem é quem. E fui para a luta, né? Tinha uma amizade muito grande ao prefeito Leônidas. Foi um dos melhores prefeitos de Sobral que já teve na questão muito mais do social, né? Porque o Leônidas fez muito pelo social da cidade de Sobral. E aí, não é à toa que quando eu fui para a reeleição, eu fui o vereador mais votado. 4.633 votos. Quase 5.000 votos. Quase 5.000 votos. Isso porque tinha um gabinete aberto, montado, com a estrutura toda montada, prestando serviço, né? Porque o prefeito dava condição. E aí, então, saiu o Leônidas e entra o Veveu. E eu passei 2 anos com o Veveu. Eu acho que eu fui atendido, só tive 2 audiências com o Veveu. Porque tudo que eu pedi ao Veveu, nada o Veveu resolveu. Nada. E aí, amigo, como é que tu, que teve uma votação expressiva, foi um vereador que toda a vida trabalhou para o povo, sempre teve ali, porque muitas vezes você pensa que é demagogia, mas não é não. Porque o político fala muito do povo, né? Aí fala muito, mas quem precisa é a pobreza. O pobre não tem um plano de saúde, o rico tem. O rico tem plano de saúde, o rico vive bem. Então, é para eles que a gente tem que ter cuidado. Quando a gente entra na vida pública, é para ele que a gente tem que trabalhar, para as pessoas mais humildes. E o Veveu não resolveu nada. E o Leônidas me chamou e pediu que eu fosse para a reeleição, na segunda. E eu digo, doutor Leônidas, uma reunião, eu, o Veveu e o Leônidas, está no apartamento dele. Eu não tenho condição. O Veveu acabou com todos os vereadores. Aí o Veveu, o que é isso, Zé Vital? Veveu, as reivindicações que eu lhe fiz, cadê? Foi atendida alguma? Não, eu mandei o Carlos Hilton atender. Não, é assim, Veveu, tu bota pro Carlos Hilton e o Carlos Hilton bota pra ti. E tu não resolve nada. E essa conversa foi tete a tete. Tete a tete. Eu vou ser candidato, tu queimou todo mundo, Veveu. Eu tô fora, amigo. Não é o salário de 8.000 conto
que vai me embelezar não, porque é ruim, é não, ser vereador é bom, né? O salário é excelente, mas e o povo depois, que eu já tinha passado 2 anos com o Veveu? E como é que eu ia passar mais 4 anos com esse homem, se o cabo não deu assistência a ninguém, nunca fez nada por ninguém? Então eu preferi sair do que me queimar. Foi nessa época que você foi convidado pelo Guimarães para fazer parte do grupo dele? Não fiz parte do grupo do Guimarães, não. Mas houve um zum na cidade que você poderia vir a ser o vice na chapa do Guimarães. Naquela primeira, não foi nessa agora. Não, na primeira eu ainda estava filiado ao PSB. Quando eu saí, que foi a eleição do Guimarães, que o Veveu disputou com o próprio Guimarães, que eu não fui candidato, eu estava no PSB. Eu não tinha saído do partido. Mas não houve o convite para você ser o vice na chapa? Eu acho que essa aproximação, ela deve ter, se existiu ou não, as pessoas talvez acharam que aconteceu, por conta de ter visto os dois juntos, Zé Vital e Guimarães, no palanque do então candidato ao Senado Federal, Tasso Gereissati, aqui em Sobral. Vocês fizeram parte daquele grupo. Exatamente. Talvez acreditou-se que existiria uma aproximação para a Prefeitura de Sobral. Mas na época eu não podia, porque eu não tinha saído do partido. Então, teria que ter o tempo, né? Teria que ter o tempo. Então eu preferi sair, passei 2 anos fora, 4 anos fora, fui candidato a deputado estadual. Consegui tirar 14.010 votos, dentro de Sobral eu tirei 12.600, e dentro só da sede, o doutor Ivo ganhou de mim com 2.000 e poucos votos, que eu tirei 11.300 votos dentro de Sobral. Zé Vital, se o Guimarães não tivesse apoiado aquele Macedão, e quem era o outro lá? Tinha um Macedão e tinha Macedão, deputado federal, e o Roberto Mesquita. Pronto. Se o Guimarães não tivesse apoiado aqueles dois lá, ou pelo menos tivesse ficado inerte, parado, sem se mexer lá, que foi em torno de 6 e poucos mil, você teria assumido uma cadeira na Assembleia? Teria, porque deixa eu lhe explicar. Como é que o cara que chegou em Sobral dizendo que era oposição, e eu tinha muita fé que a gente fosse fazer uma dobradinha. É tanto que eu tive com ele no Shopping Pátio Dom Luiz, em Fortaleza, e conversamos para fechar uma dobradinha. Ele que você disse é o Guimarães. O Guimarães ia federal e eu ia estadual. Ficou tudo acertado. Lá no shopping, eu e ele jantamos. Depois o homem não me deu nem satisfação mais. Sabe? Aí quando surgiu já foi com apoio lá, Macedão e o Macedo e o Roberto Mesquita. Que inclusive o Macedo depois até saiu do PV, né? Foi um negócio assim totalmente, quer dizer, todo aquele trabalho lá, dizendo que ia ser um representante de Sobral, acabou nem nos mesmos partidos ficaram, né? E eu fico, rapaz, o que a gente fica intrigado, o que adoece a gente da política, essa coisa nojenta. Eu deixei de receber ajuda do deputado federal para trazer o deputado federal para cá, mas eu pregava e prego que nós temos que votar nos candidatos daqui. Cadê? O Guimarães trouxe 2 deputados, o Roberto Mesquita tirou 6.000 votos, nunca mais pisou aqui, homem, nunca defendeu Sobral. Então já chega desse tipo de coisa, essa política nojenta de querer fazer as coisas, trazer gente de fora para ser votado, induzir o povo a nada, entendeu? O que eu fico indignado com essas coisas, existe isso. Traz não, cara. Se tu não quer apoiar ninguém, também não traz ninguém gordo para tua cidade, não. Porque eu não trouxe, já tinha em Sobral o deputado federal Moza Rodrigues e tinha o doutor Leôndia como deputado federal. Eu ia trazer um cara de fora para tirar voto deles aqui, são os legítimos representantes de Sobral. Então nós precisamos fortalecer a política sobralense para ter 2 deputados federais em Brasília. Por que eu ia trazer um cara que nem é daqui? Porque depois ele não vinha mais defender Sobral. Se não fosse o Veveu, você ainda estaria aliada a Leônidas Cristino?
Com certeza, com certeza. E o motivo maior de você ter deixado o grupo, eu sempre percebi isso, que o Zé Vital nunca foi assim, tipo aquela coisa da mágoa com o grupo que ele fazia parte, mas foi uma gestão, foi um gestor que foi o divisor de águas, vamos dizer assim. E não foi só você, não. Teve outros, não é todos, saíram 10. Foi isso o motivo maior dessas pessoas terem deixado o grupo, né? Ter deixado, por falta do cara não ter atenção a ninguém. Olha, a gente já vai começar assim. Eu peço a Deus que ilumine o Ivo Gomes, para que ele faça um mandato voltado para que Sobral melhore em termos de emprego, de empresa. E nunca faça o que o Veveu fez. O Veveu plantou nas pessoas, sabe, uma maneira que todo mundo esperando. Veveu foi para o programa de rádio. Veveu disse que a empresa vinha, um polo metal mecânico, uma montadora de ônibus para Sobral, fez aquela história toda. Porto Seco. Depois o Porto Seco. E todo mundo vibrando porque iriam melhorar a cidade de Sobral. Você acha que o Veveu deixa essa administração sendo lembrado muito mais pelo que não fez do que pelo que fez? E eu acho assim, ó, muitas vezes o Grupo Ferreira Gomes tem até muitas vezes dizer que o Veveu foi um dos melhores prefeitos. Veveu, o que ele fez? Colégio e creche. Era muito bom. Quando a dona Dilma estava lá, era muito bom. Qualquer coisa ele riscava um papelzinho aqui, ia lá e trazia uma obrazinha. Era rápido demais, entendeu? E o que eles fizeram aqui? O que é que foi feito? Colégio, creche. Tudo bem, isso é muito bom, isso é ótimo. Agora, e o resto das coisas que deixou a desejar? É por isso que eu pergunto, o que ele prometeu e não fez, marca mais? Muito mais, porque ele enganou o povo, ele enganou. O Veveu criou essa história, foi dar uma volta do exterior, aí voltou do Vale do Silício, aí disse que ia fazer o Vale do Silício, Sobral. Pelo amor de Deus, você brinca com as pessoas, sabe? E isso é imoral, rapaz, isso não se faz não. Então isso, graças a Deus, passou a gestão, o Ivo está entrando, Sobral está numa situação difícil, 10 pessoas que nos procuram, 9 é para pedir emprego, sabe? A situação está muito difícil em Sobral, só me deixa muito triste, sabe? O que é? Quando termina uma campanha que vai começar, todos os gestores do Brasil botam o povo para fora. Botam o povo para fora. Meu irmão, até onde o povo é que tem que pagar pelas as mazelas da política, cara? Só sobra para o povo. O que nós estamos vendo no Brasil, está sobrando tudo para o povo. Está aí o funcionalismo da prefeitura, quantas pessoas vai ser colocado para fora. E o pior, não é nem isso, estão tirando direito dos trabalhadores. Isso é que é imoral, isso é que dói da gente de ser um representante do povo. Por falar nessa história de perda de direitos, né, do trabalhador, a gente conversava aqui fora do ar e você mostrava para a gente um impresso do Diário Oficial, aonde a Guarda Municipal de Sobral, os guardas municipais daqui da cidade, eles perdiam vários direitos, como abono salarial, aquele abono, né, pelo risco de vida, pelo risco de morte, enfim, esses abonos estão sendo tirados dessa classe. Está sendo tirado todos os direitos dos guardas municipais, está sendo tirado dos professores. O que mais se fala em Sobral, a educação de Sobral é 1000, a educação de Sobral é a melhor do Brasil. E o desgraçado, coitado, né, se matando, os professores se matando, ali, para obter, tá aí, foi tirado também direito dos professores. Cadê que antigamente se passava o Fundeb? Teve uma cidade do Brasil que o professor ganhou o 13º, 14º, 15º, o dinheiro do Fundeb foi dividido para os professores. Aqui não existe mais. Então tira o direito dos trabalhadores, principalmente os que lutam, os que morrem ali para dar vida, para crescer Sobral. Os professores, tá aí, ó, Sobral hoje é referência da educação do Brasil. E o salário? E ainda tirar direito dos trabalhadores? Isso aí é cruel. Para que a nossa audiência entenda, quando você fala que o executivo tirou, nada disso é preciso passar pela Câmara Municipal? Não. É uma explicação, é bom para que o ouvinte possa entender. De repente
Porque, sabe por que eu estou lhe perguntando? Porque lá na frente alguém vai dizer assim, rapaz, cadê os vereadores que não fazem nada? Então, isso eu já tive tem hoje. certas coisas, tem certos atos executivos que não há necessidade de ser passado votado na Câmara. É bom que seja, que fique explícito isso para a população. É bom que isso fica bem coisa, porque ainda hoje eu estive conversando com o vereador Júnior Malheira, e eu conversando, Júnior, isso aqui não passa pelo crivo, não passa não. Um ato executivo. É um ato do executivo. Isso. Ele bota, ele tira. Legal. É legal. Agora, eu acho que não é legal a insalubridade dos guardas municipais. A periculosidade, isso, porque principalmente agora que 90% daqueles que estavam em gabinetes, em esse escritório, essa coisa, estão todos na rua, né? Todos na rua que eu digo não é demitido não, gente, estão trabalhando. Agora externamente. E aí vem a periculosidade, a insalubridade, né? E eu até vejo assim, ó, eu acho que estão muitas vezes até botando a guarda para fazer segurança. E fazer segurança sem arma é complicado. Eu acho que é muito complicado. Você vê a marginalidade hoje, enfrenta a polícia armada. A Câmara já aprovou, o fato dos guardas municipais serem armados. O VV vetou. É lei. Né, o VV vetou. Eu pergunto, você é a favor? Claro! Quem trabalha com segurança tem que trabalhar armado. É a coisa mais certa do mundo. Aí, muitas vezes o guarda não está preparado. Faz uma reciclagem. Qual é o policial militar que estava preparado para usar uma arma antes de usá-la? Isso. Passa por um treinamento psicológico, a questão do manuseio, treinamento. Essa desculpa aí nunca entrou na cabeça de ninguém. Porque, por exemplo, nós aqui estamos fazendo rádio hoje porque nós passamos por um curso, porque nós fizemos um estágio. Então, da época que foi citado esse projeto lá na Câmara, para armar a guarda de Sobral, não era simplesmente chegar, ei pessoal, vem cá, faz uma fila aqui, pega aqui, tá aqui esse revólver, tá aqui essa pistola. Não, claro que ia ter todo um aparato. E outra, nem todos os guardas talvez estivessem prontos para, pelo menos naquele momento, de utilizar uma arma. Exatamente. Claro que isso não ia ser feito de forma irresponsável. Agora, eu acho que foi mais para evitar custos, gastos, do que mesmo essa história de dizer que ninguém estava preparado. Para derrubar essa história, basta a gente lembrar que muitos dos policiais militares que hoje fazem parte do Ronda do Quarteirão saíram da Guarda Municipal de Sobral. Tem muitos. Quer dizer, eles podem usar arma lá na PM e não podem usar como guarda municipal. Eu acho, na minha opinião, só se faz segurança armada. Hoje a bandidagem não está para brincadeira. Até por uma questão de inibir, né, Zé Vital? Às vezes não é nem que o guarda vá utilizar aquela arma, mas você, por exemplo, eu sou um bandido, eu estou querendo roubar ali um comércio, e eu vejo que tem um policial ali por perto e ele está armado, e aquilo dali já vai me deixar, eu já vou ficar em dúvida, eu vou ou não vou? Ele vai assaltar uma pessoa na praça, que é onde a maioria dos guardas fica, sabendo que ele está desarmado, qual é o problema? Né? Até os guardas, os vigilantes armados, como foi o caso daquele da Policlínica, eles são abordados, são rendidos. Aquele que foi morto ali naquela escola do estado, no bairro do Expedito, foi morto, ele estava armado. Tu imagina uma pessoa totalmente desarmada? Aquele cacetetezinho, eu vou falar cacetete, que é uma linguagem bem popular. Aqui não resolve, não vai a longo prazo, Marcos. Não tem como se defender. Ela é uma distância pequena, né? E, enfim, não mete medo em ninguém. Zé Vital, 13 horas mais 11 minutos agora, mais uma pergunta. Você chegou a sonhar com a Prefeitura de Sobral? Chegou a sonhar em ser prefeito de Sobral? Disputou com Guimarães o apoio do senador Tasso Gereissati para essa candidatura? Como é que foi isso? Não. Eu gosto muito do Legislativo, entendeu? E eu vou ter que ter muito cuidado, porque nas eleições passadas, a gente faz tribuna, a gente luta, a gente está no dia a dia e a gente tem que estar preparado. E nós temos que ter cuidado, porque o vereador Fredi, né, foi um bom vereador, fez muita tribuna, e o Fredi foi processado, né, falando a verdade. Falando a verdade, o Fredi ainda foi processado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que fala, né? Nós temos imunidade da palavra da circuncisão do município, né? Mas a gente tem que ter cuidado,
Você tem que falar muitas vezes o que você sabe, a coisa que realmente é certa, para não estar falando coisa que não vai de encontro à realidade. Então, é isso que a gente tem se preocupado, tem se preparado. Eu acho que é muito cedo para a gente estar aí fazendo crítica, querendo não ir de encontro às coisas que o prefeito está fazendo, nada contra. Eu sei que todos os prefeitos vão enxugar a máquina, né? Agora, pelo amor de Deus, não vamos querer escravizar os trabalhadores para tentar fazer caixa. Não vamos. Eu, na época que fui vereador, quase faltava morrer toda semana na tribuna porque não tinha remédio em Sobral. E o cara que ganha R$900, o pobre, que não tem o remédio, ele ainda tem que tirar do salário para comprar o medicamento dele. Quer dizer, o dinheiro não está dando nem para comer e ainda tem que comprar medicamento. Isso aí não existe. Zé Vital, em relação às comissões, né, eu sempre gosto de ressaltar isso. Muitas vezes o eleitor, o cidadão sobralense, a cidadã, eles acham que tudo se define só ali no plenário, ali na votação. Mas a gente sabe que as comissões, elas representam assim ferramentas muito, mas muito importantes mesmo nas discussões de tudo aquilo que é votado na Câmara. Eu, analisando as 5 que foram eleitos lá, o presidente, relator e os membros, você não faz parte de nenhuma. E eu senti falta de você nessa que fala do direito do consumidor. A Comissão Permanente de Defesa do Consumidor, que tem como presidente o Paulão, é um empresário, relator Joaquim Feijão é um empresário. Aí não falta o Zé Vital aqui, porque você, em uma das suas legislaturas, ficou muito conhecido em Sobral por um único vereador que eu vi até hoje ter a coragem de falar, de combater esse verdadeiro cartel que existe aqui em Sobral em relação a preços de combustíveis. Como eu disse aqui no início do programa, em Tianguá você abastece gasolina de R$ 3,72, aqui em Frecheirinha R$ 3,84, aqui em Sobral tem até de R$ 4,19. Então, como é que foi essa votação nas comissões? Você estava presente e também o ouvinte passou uma pergunta, Ferreira, sobre o PROCON, né? Que a gente sabe que tem uma espécie de convênio entre a Câmara Municipal, na época que o presidente era o Zezão, e o PROCON, para que funcione uma agência lá no prédio da Câmara. E isso falaram até que o Paulo tinha cancelado e tal, mas a gente sabe que é porque terminou esse convênio. Mas até onde você sabe, já foi redefinido, eu acho já está tudo organizado? Que deve ter sido tirado alguns estagiários. Mas não foi, o PROCON com certeza vai existir, porque é um direito que as pessoas têm. Quem defende ainda em Sobral é o PROCON. Então, se nós acabarmos com isso, o presidente está dando tiro no pé. E eu acho que o Paulo não vai fazer Ele isso. já colocou até uma nota dizendo que está sendo refeito todo o convênio, que vai continuar. Isso. Agora sim, o que eu vejo é que você vai continuar com essa bandeira, porque todo vereador tem uma linha, né? Claro que você é representante de todos os assuntos pertinentes a Sobral. Isso. Mas essa linha de direito, de defender o consumidor, o Zé Vital vai continuar nessa luta? Vou continuar com certeza. Eu já tive uma discussão muito acirrada em Fortaleza com um dos donos de posto de gasolina, um dos mais fortes aqui, porque aqui você sabe que tem 2 grandes milionários, né? Do petróleo. São donos de rede. Você gostaria de falar os nomes? Posso, é o seu Milton, né? Milton Andrade, que são de quase a metade dos postos de Sobral, e o outro milionário também é o como é o nome do motel? É daquela rede 13 de maio ali. Isso. E aí eu já tive uma discussão com ele, e ele chegou a dizer, nessa discussão, que eu não seria eleito porque estava esculhambando alguém, porque eu nunca esculhambei ninguém. Muito pelo contrário, enfrentei vocês tudinho, sozinho. Os empresários tudinho. Eu, doutor Irapuã, e todos os empresários de Sobral do ramo de gasolina, e eu fui sozinho. Não foi um vereador comigo. Doutor Irapuã que é promotor, não é promotor.
foi ele, foi quem fez, que eu mandei para lá, né? E aí, houve a coisa, no dia lá, eles baixaram 10 centavos, né? Baixaram 10 centavos, mas o que você vê é brincadeira. Você anda de posto em posto, aqui em Sobral, é 4,8, 4,9, 4,8, 4,9. É verdade que tem... Igual, quase tudo igual, não existe. É verdade que tem donos de posto em Sobral que muitas vezes quer baixar ali 10 centavos, 12 centavos, que faz uma diferença e que essas pessoas sofrem a pressão. Na hora que o cara baixa a gasolina, eles vão para cima. Eles vão para cima. Tem 2 pontos dono de posto de gasolina que ficam fazendo pressão. E ainda vão me certificar direitinho. O problema é que o dono de posto tem tanto medo que ele nem falar, ele fala. Ele tem medo. Olha, só para ter uma ideia, esse cartel aqui é tão forte que eu já denunciei, já briguei muito. Nós temos hoje, vamos falar aqui da padaria. Eu tenho o pão, a gente trabalha com a panificação. Você sabe quanto é hoje o quilo do pão nacionalmente? Que eu fui em Fortaleza, tá no apartamento do meu menino. Sei que uma saca de trigo aqui é em torno de R$85, em São Paulo é 38. Pronto. Aí para você chegar aí onde eu estava, em Fortaleza, mandei comprar ali 8 pão, veio R$4,80. Que é isso, meu irmão? O cara, pai, eu fui olhar o preço do pão, 60 centavos. E nós vendemos aqui de 35. O quilo do pão no estado no Brasil é R$12, R$11,90 o preço do quilo do pão. Nós vendemos a 7, R$5 abaixo da tabela. Quer dizer, os caras do dono de posto de gasolina, eles chegam ao limite que eles podem chegar. Eles não dão vez ao consumidor. E ainda existe um cartel de quando o cara quer ali fazer uma graça, e eles vão logo para cima e manda ficar ligando e pressionando o cara. Vereador, na última legislatura o senhor foi muito forte nessa briga contra esse cartel no preço do combustível aqui em Sobral. Para essa legislatura agora, o senhor está disposto a continuar essa briga? Com certeza, essa é a bandeira do povo. A gente não aguenta mais. Tudo é em cima do trabalhador. Eu não sei, sinceramente eu fico sem entender como é que esse país vai sair da situação que está vivendo hoje. Por quê? O que a gente vê, o governo federal aumenta imposto, o governo estadual aumenta imposto, a prefeitura também dá uma pancadazinha. E aí, amigo, como é? É só tirando dinheiro do mercado? E o salário do trabalhador, como é que fica? Não dá para nada, não sobra nada. Olha, o colégio do menino hoje é R$800. Qualquer aluguel é R$800 mil. E o cara que ganha um salário hoje, dá para alguma coisa? E que uma das coisas que nós temos que brigar, que lutar, as pessoas que estão se formando hoje, estão com o salário tudo acabado. O enfermeiro está ganhando R$1.800. 2 salários mínimos. Quando o Padre Zé saiu da Santa Casa, era 5 salários mínimos que ganhava o enfermeiro. Hoje ganha 2 salários mínimos, R$1.800. O povo está matando o povo, os trabalhadores. E ninguém briga, ninguém luta, ninguém diz nada. Zé Vital, com relação... Isso preocupa. Com relação àquela questão dos 2 terços. A princípio, na formação da Câmara, 1º de janeiro de 2017... ficou explícito, 10 vereadores oposição, 10 situação, e o outro que era do terceiro grupo lá, que era do grupo de Guimarães. Que se dizia oposição, o doutor Cleito, o professor Cleito Prado. Mas que aqui no programa ele revelou professor que Cleito integra Prado, hoje o bloco que apoia o prefeito de Sobral. Ele foi o fiel da balança aí, né? Porque era 10 do lado do grupo do Moses, 10 do grupo do Ivo, e tinha um que era do Guimarães. Então aí ele optou para ir lá para o lado do executivo. A gente sabe, né, você que passou lá por dentro, sabe muito mais do que nós aqui, que tem, uma época foi uma votação lá para o regimento interno da Câmara, se não me engano, no artigo 146, de que nada pode ser, nada não, alguns projetos, né, eles não podem ser aprovados se não tiver os 2 terços. Que hoje corresponde a 14 vereadores. É a chamada maioria qualificada, né? Isso. Para isso, né, hoje tem 10 contra 11. Então,
o executivo teria que trabalhar para trazer sempre pelo menos mais 3 do outro lado para aprovar. Mas aí veio a ideia de se anular esse artigo aí, o 146, para que tudo seja aprovado por maioria sim. Pronto, são 21, rapaz, tudo que for 11 disse sim, tá ok. Como é que você está vendo isso aí? Você está acompanhando isso de perto? Estou com certeza. Agora, eu vejo assim, nós estamos na contramão da história. Nós estamos na contramão da história. Estão tentando passar o Brasil a limpo, sabe? Já chega de negócio de coisas escusas. Já chega desse negócio de querer fazer as coisas de cima para baixo. Isso não cola mais. Não existe isso. Como é que você vai querer desmanchar uma lei? Vocês estão com medo? Vocês estão com medo de trabalhar? Cidade Nova. Não se preocupe não, que o que vocês mandarem para a Câmara, que for para o bem de Sobral, que for para beneficiar, que for para engrandecer Sobral, nós vamos estar juntos. Para que essa loucura de querer desmanchar uma coisa? Isso é imoral que estão querendo fazer. Vocês estão querendo acabar com a Câmara? Se vocês querem fazer isso, então façam. E diga para o povo, a Câmara de Sobral é uma secretaria da Prefeitura. É isso que vocês querem? Porque quem faz as coisas normal, não tem medo de nada não. Não tem medo não, me fiscalize o que eu faço. Porque eu dou direito de fiscalizar para que mostre que o meu trabalho está sendo feito com honestidade. Quem está querendo se proteger desse jeito, já está começando tudo errado. Eu não acredito que o Ivo Gomes vai querer fazer isso aí não. Eu não acredito. Porque o que o Grupo Ferreira Gomes arrota é honestidade. Nem rouba, nem deixa ninguém roubar. Não é assim? O slogan não foi esse a vida toda? Então, para que tentar fazer uma coisa dentro da Câmara, desmanchar um projeto que existe há mais de 20 anos? Projeto de 2/3. Quer dizer, o que vocês estão querendo? Vocês estão querendo transformar a Câmara de uma secretaria? Se quiser, façam, rapaz. Você não teria problema nenhum em chegar um projeto do Executivo que for para a melhoria de Sobral, você não teria nenhum problema em votar a favor do Executivo. Não tem perigo, se alguma coisa vier, muitas vezes, eu acho que discordar, ou muitas vezes debater. Emendar, fazer lá uma emenda. Rapaz, eu concordo, mas em parte. Eu vi uma discussão sua desse jeito. Essa pergunta do Hernani é muito pertinente, porque o senhor hoje é o líder da oposição na Câmara, né? Importante a gente ver qual a opinião dessa liderança da oposição. Como é que essa oposição vai se comportar em relação ao Executivo? É o que eu estou dizendo. A oposição, ela está unida para ver o bem de Sobral. Nós temos que daqui para frente pensar em Sobral grande, melhorar, trazer empresa, melhorar salário de funcionário, né? Hoje eu tenho certeza que o prefeito está querendo enxugar a máquina, mas eu tenho certeza que daqui a pouco ele vai começar a entender que vai precisar também contratar. E, doutor Ivo, meu irmão, deixa eu lhe dizer, está na hora de concurso público. Olha, todas as cidades da região norte, todas elas fazem concurso público, e todas elas o Ministério Público vai para cima e faz. Sobral faz muito tempo. Vamos abrir concurso público. Vereador. Já chega de QI, chega de quem indica. Essa era a pergunta que eu ia fazer, mas você já respondeu. O concurso público é a única maneira democrática de preenchimento dos cargos públicos. Isso. Aí eu ia perguntar para o senhor, esse modelo que a Prefeitura de Sobral vem adotando ao longo dos anos, acaba fazendo da Prefeitura um cabide de emprego e segurando voto. Segurando voto, porque na época você bota para dentro e bota para fora, sabe? E isso eu acho que já está ultrapassado. Sabe, isso está na hora de acabar. Eu acho que Sobral melhorou muito. E outra coisa, o Brasil tem melhorado, a gente tem que entender que se a gente cobra, a gente tem que começar daqui de casa. Tem que começar a mudar.
Quantas pessoas humildes têm vontade de arrumar um emprego da prefeitura e não pode, por quê? Porque não tem quem indique. Hoje, se for dizer quem indica, a prefeitura só tem 10 vereadores, 11 é oposição. Então, está na hora de dar vez às pessoas humildes que têm capacidade, que estudou e está preparado para fazer um concurso público e pode assumir. Porque do jeito que está aí, é só os bacanas, as pessoas que estão lá dentro, que são ligados ao grupo, que indica tudo. Mas vai ter uma seleção agora, pelo menos para a rede de educação, para todos os setores, né? Vigilância, não é vigilância, né? Portaria, serviços gerais, administrativo, todos vão ter que passar por uma seleção. Pronto, não de imediato, mas seleção né? Mas pública não é concurso não público. É concurso público. Lembrando que público. seleção pública não dá àquele que passou na seleção a estabilidade. Mas já pode filtrar a questão do quem indica, né? Eu acho já que pode filtrar. Eu sei, eu acho que tiramos eu acho que isso é um disfarce. A entrevista que os vereadores tiraram da eleição passada, a entrevista. Porque muitas vezes você passa e dá entrevista. E aí, bota quem quer. Você é amigo de quem, né? Passou amigo de vereador fulano de tal. Você passou. Aquele ali não, vai cortar. Então, agora, eu continuo achando que o concurso público é a maneira mais democrática. Eu sou contra a seleção, eu sou a favor do concurso público. Para a gente colocar pessoas que tenham compromisso, que fiquem com compromisso, que trabalhem, que vá à luta e vereador, que dê valor. Muitas vezes o contribuinte chega num posto de saúde, ele é maltratado, ele é mal recebido, porque a pessoa que está lá, muitas vezes, ocupa um cargo indicado por um vereador, indicado por um prefeito, indicado por um cabo eleitoral, não passou, não estudou, não se preparou, não tem a mínima preparação para atender esse contribuinte. Vezes tem capacidade. E acaba ficando lá, maltratando as pessoas, deixando fila, né? Tratando mal. A minha esposa passou 8 anos no serviço público. 8 anos. E eu disse, quando eu falei para o Leônidas, eu digo, olha, ela vai tirar 90 dias de licença de uma pessoa. Se ela tiver capacidade, deixe. Se não tem problema. Pode botar para fora, porque eu acho que é para ficar no serviço público quem tem capacidade. Quem tem vocação também. Quem tem vocação. Com 2 meses, já ligaram e disseram, a esposa do Zé Vital já está encaixada no outro local, porque se garante. Fez o serviço direito, trabalha direitinho. Então, ficou lá 8 anos. Botaram para fora agora. Está com 1 ano e pouco. Botaram para fora. Por quê? Porque o vereador Zé Vital não se curva e não se baixa as coisas que de cima para baixo. Quer dizer que ninguém tem que ter voz. Você tem que calar diante de tudo. Só os caras que falam que você tem que ouvir e dizer amém. É muito dinheiro para o cara ganhar R$9.600 por mês para ir para a cama beber água e tomar café. É muito dinheiro. Então, vereadores, se preocupem em produzir para que o povo de Sobral veja o que vocês estão fazendo. Veja que vocês estão trabalhando pela cidade. Não vamos se calar não, vamos reivindicar, vamos lutar, vamos trabalhar, porque são ideias que formam, né? Vereador, já são 13h31, nós vamos para nossas 2 intervenções finais. Da minha parte, eu queria só que você comentasse rapidinho como é que foi aquela atitude no dia da posse lá na Câmara Municipal de Sobral. Você sabe que no dia seguinte começou a dar um ribuliço aí nas redes sociais, blog, rádio, aquela coisa toda, da saída em bloco dos 10 vereadores tidos como oposição por ocasião da posse do atual prefeito de Sobral. O que levou aquilo, quem orquestrou, como é que foi combinado, o que é que realmente aconteceu ali? Não, deixa eu só deixar uma coisa bem clara. No dia da posse, não da posse, da diplomação, lá no Centro de Convenções. Pronto. O doutor Ivo disse que não estava preparado para o discurso, mas ia fazer. E aí houve um mal-estar, porque eu achando que ali vinha cordialidade, né? E aí terminaram, foi chamando a gente de rato, né?
os ratos de Sobral. Então, aquilo ali feriu muito. Aquilo ali deixa uma coisa ruim dentro da gente. E ele disse que da Câmara ia fazer um discurso muito mais preparado. Então, se no dia da diplomação foi daquele jeito, como seria no dia lá da coisa? E eu ser xingado na minha casa e não ter o direito de falar. E outra, a festa era do doutor Ivo, a festa era do prefeito eleito. Então, nós se juntamos e deixamos que o prefeito fizesse a festa como fez, tranquilo, é direito dele, mas só ficar ciente de que a oposição de Sobral é uma oposição séria, madura, até porque, olha lá, Zezão, vereador Júnior Balreira, Adalto Arruda, então tem pessoas e tem os novatos, que também são meninos que estão chegando aí, dando de conta do recado, já estão mostrando, né, o Ailton, o Romário, doutor Gil, também advogado, o Boni, que já está se integrando muito bem. Então, eu acho que a oposição é uma oposição consciente, séria, né? Você acha que daqui a 2 anos, para as eleições, governador, deputado estadual, federal, senador, presidente de república, você acha que essa oposição ainda vai estar os 10? Aí eu não sei. Aí pelo andar da carruagem, pelas reuniões que vocês têm, é aquela coisa assim, como se diz, é concreto mesmo, ou você acha que ainda... Deixa eu lhe dizer, é muito difícil, porque no primeiro dia que eu fui uma entrevista no Oliveira Domingo, com o Cleito Prado, o Cleito de eu sou oposição, falando grosso. Cleito que disse? Foi, eu sou oposição. Aí, amigo, depois de um telefonema, você não deixa nem ver como é, você não espera nem ver. E aí eu quero ver como vai se comportar o Cleito Prado diante quando chegar a matéria dos trabalhadores. Aí eu quero ver como é que ele vai se comportar. Ele, como vereador, que se dizia que era de oposição. A pergunta final. Vereador, depois de 2 legislações, depois de 2 mandatos como vereador... Não esqueça que eu sou novato também. Depois de 2 mandatos como vereador, o senhor tirou férias, vamos dizer assim, né? Muitas vezes na profissão, na carreira que a pessoa exerce, ela tira um tempo ali para pensar, repensar suas ações, refletir, e às vezes ela volta à atividade com um perfil um pouco diferente, né? Com mais sabedoria. Eu pergunto para o senhor utilizou esse tempo fora da Câmara de algum modo para refletir sobre sobre o Zé Vital vereador, e o senhor tem alguma mudança no seu perfil para essa próxima gestão? Eu acho que não, a gente volta mais maduro, com mais cuidado, né? Muito mais cuidado com o que a gente fala, porque a palavra, quando ela sai, ela não tem mais volta, né? Ela não tem mais volta, e a gente tem que ter cuidado, né? E não ferir as pessoas, e não misturar o público com o pessoal, né? E a gente tem uma responsabilidade grande, né? A idade também já pesa, e aí você tem que ter muita. Agora, lhe digo uma coisa, com certeza eu peço a Deus todo dia que me dê sabedoria para que eu possa ter o discernimento para conduzir o meu mandato, certo? Porque sem Deus ninguém é nada, e a gente tem que saber, só Ele vai dar sabedoria e para a gente lutar. Agora, saber uma coisa, eu não vou deixar de estar do lado do povo, vou sempre estar ali brigando, reivindicando, e acho que muitas coisas que eu lutei na passada, eu acho que essa vai diminuir muito. Eu não acredito que o doutor Gerardo Cristino, pela capacidade que tem, a competência e o que ele é, vão deixar faltar remédio dos postos de saúde, como se fazia das outras vezes. Eu não acredito nisso. Então, eu vou ficar muito satisfeito e não ter que levar esse assunto para lá. Mas se tiver, eu vou estar cobrando. Independentemente de ser Gerardo Cristino, quem seja. Meu amigo, uma pessoa capacitada, né, um grande nome, só
vejo que o Geraldo muitas vezes não tem tempo nem de ganhar dinheiro. Aí digo, mas como, Zé Tal? O doutor Geraldo tem gente querendo, 20 pessoas querendo uma consulta com ele, e ele não tem tempo de atender, né? Mas eu acho que muitas vezes o cara coloca uma assessoria boa para trabalhar com ele, e ele com certeza sabe gerir. E é isso que eu espero. Muito bem, são 13 horas e 37 minutos, só nos resta agradecê-lo mais uma vez por estar aqui conosco, parabenizar pela vitória, desejar sucesso, grande êxito aí nesses próximos 4 anos e dizer, nosso programa aqui, sempre que o Zé Vital tiver um projeto, é para o bem da comunidade, sempre que você tiver algo a defender, é em nome do povo, é em nome da coletividade, conte aqui com o nosso espaço, tá, meu irmão? Agradeço a você, a toda a sua audiência, e dizer que a gente vai estar lá, unido, forte, por Sobral. O prefeito, com certeza, pode ficar tranquilo, que tudo que vier para engrandecer Sobral, nós vamos estar juntos. Obrigado Marcos a você. Obrigado, Marcos. Agradecer pela presença, por ter aceito o nosso convite e desejar que você faça um grande trabalho. Nós precisamos de uma Câmara cada vez mais atuante. Obrigado, Gatinho. Obrigado, Ferreirinha, você, todos os ouvintes.